Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer. Fala galera, a germinar. paz do Pentecostes. Você está no canal Jovens de Fogo, no curso de formação bíblico Boa Semente. Hoje nós vamos conhecer o Evangelho de Lucas. Mas antes de falar do Evangelho de Lucas, quero falar um pouco do personagem Lucas. Nós temos aí duas grandes informações sobre São Lucas. A primeira está em Colossenses, capítulo 4, versículo 14, onde Paulo fala que Lucas era um médico, e a segunda em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, onde também São Paulo fala que Lucas era um cooperador da obra missionária. Se você quiser aprofundar mais esse contexto e conhecer o personagem Lucas, eu aconselho você a ver o filme Paulo, o Apóstolo de Cristo. Na verdade, o filme vai falar mais de Lucas do que de Paulo, porque Lucas ele era um grande amigo de Paulo, que não abandonou Paulo nem mesmo quando ele estava na prisão. Então, segundo a tradição, Eusébio de Cesareia, que era um cristão da igreja primitiva, Lucas nasceu na cidade de Antioquia. Ele era de família pagã, ele possuía, além do domínio da língua grega, também uma boa cultura, como pode-se ver pelos seus escritos. Ele estudou medicina e ele estava bem colocado entre as pessoas cultas do mundo grego-romano. Lá no filme, nós vamos ver que Lucas ele usa dessa influência de sua cultura para poder ter acesso aos cárceres de Paulo. E assim, ele começa a incentivar São Paulo a escrever as cartas apostólicas. E essa é a influência que ele vai ter para escrever o livro de Atos dos Apóstolos e também o seu Evangelho. Na verdade, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos são uma continuação, a qual ele vai escrever de forma ordenada ao seu amigo Teófilo os acontecimentos históricos da vida de Jesus e também da continuação de sua obra, a igreja primitiva, como você pode encontrar no livro de Atos dos Apóstolos. Se você pegar as duas introduções de Lucas no capítulo 1 e de Atos Apóstolos capítulo 1, você vai ver Lucas dizendo que muitos tentaram escrever o Evangelho. Então, no tempo de Lucas, haviam muitos escritos apócrifos, aqueles que não foram colocados como livros canônicos, inspirados na sua totalidade por Deus, segundo o magistério da igreja. E ele vai também escrever de maneira ordenada os fatos que aconteceram na vida de Jesus dentro do plano de salvação do nosso Deus. Convido você a pegar Lucas no capítulo 1, no versículo 1. Muitos já tentaram compor um relato coordenado dos fatos ocorridos entre nós, como nos transmitiram os que foram testemunhas oculares desde o princípio e se tornaram ministros da palavra. Assim decidi também eu, caríssimo Teófilo, depois de ter cuidadosamente investigado tudo desde o começo, pô-lo por escrito para ti, em boa ordem, para que conheças a solidez dos ensinamentos que recebestes. Então, o Evangelho de Lucas, ele é escrito de forma histórica. Lucas, de maneira investigativa, vai ao encontro daqueles que conheceram Jesus, aqueles que conheceram Jesus na infância, na sua adolescência e também na sua vida adulta. E ele vai escrever esses fatos de forma ordenada. Vida, missão, obras e doutrina de Jesus, aquilo que nós encontramos no Evangelho. Grandes teólogos que falam que Lucas teve um contato direto com Maria, porque ele vai revelar detalhes pessoais da vida da mãe do nosso Salvador,
que ela guardava todas as coisas no seu coração. Vai narrar detalhes na visita de Maria à casa da sua prima Isabel, aonde a criança pulou de alegria no ventre, a profecia de Isabel: como mereço que venha à minha casa a mãe do meu Salvador, o Magnificat de Maria. Então nós vamos ver que Lucas, ele escreve o seu evangelho de forma ordenada. E uma segunda influência que o Lucas usou para escrever o seu evangelho foi o seu discipulado com o apóstolo Paulo. Então Paulo, ele foi chamado para evangelizar os pagãos. E Paulo, ele vai trabalhar nas suas cartas a grande misericórdia de Deus. E é justamente isso que nós vamos ver no Evangelho de Lucas. Lucas, ele vai apresentar a universalidade da salvação. O seu Evangelho tem como chave geral a misericórdia. E por isso, como nenhum outro, ele vai apresentar Jesus Cristo como o Salvador, aquele que veio para salvar aqueles que estavam perdidos. Convido você a tomar Lucas capítulo 2, versículos 10 e 11. O anjo então lhes disse: não temais, eu vos anuncio uma grande alegria, que será também de todo o povo. Hoje na cidade de Davi, nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo Senhor. Então Lucas, ele apresenta Jesus como o Salvador, porque a chave central do seu evangelho é a misericórdia. E nós vamos ver muitos relatos daqueles que eram pagãos, excluídos e marginalizados, sendo encontrados por Jesus, que ao vê-los naquela situação é movido de compaixão. Então no capítulo 7, você pode ver o relato do servo centurião, que era um soldado romano, odiado pelos judeus. Ele vai ao encontro de Jesus e ele vai dizer a Jesus: eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e o meu servo será curado. Então Jesus, vendo na fé daquele pagão aquilo que ele esperava dos judeus, ele vai dizer para aquele homem: pode ir para casa, porque o seu servo já está curado. Nem em Israel se viu uma fé tão grande. Na sequência do capítulo 7, você vai ver Jesus curando o filho da viúva de Naim. Então, segundo a lei de Moisés, as viúvas que ficavam desprotegidas e desamparadas deveriam ser acolhidas pelos judeus. E os judeus desprezavam os mandamentos da lei de Deus. Então o Senhor, vendo aquela mulher naquela situação, vai encher-se de compaixão e vai ressuscitar o seu filho. Nós vamos ver Jesus permitindo que as prostitutas possam fazer um encontro com ele. Nós vamos ver o relato do bom samaritano no capítulo 10, onde o Senhor se apresenta como o bom samaritano. E ele faz uma crítica aos levitas, aos sacerdotes, que passam por aquele que está caído e vão para o templo adorar a Deus sem perceber a necessidade do seu irmão. Então Jesus é aquele que se compadece, que vê que nós estamos caindo, que vem ao nosso encontro derramando sobre nós o vinho, o seu sangue e também o azeite, o seu Espírito Santo, para restaurar a nossa vida. No capítulo 15, que é o capítulo chave do Evangelho de Lucas, nós vamos ver as 3 parábolas da misericórdia: a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho pródigo, aonde Jesus revela que o Pai, ele tem compaixão e ele acolhe aqueles que se arrependem dos seus pecados. No capítulo 19, nós vamos ver o encontro de Jesus com Zaqueu. Zaqueu sobe a árvore para ver Jesus. Ele necessitava ter uma experiência de salvação, mas Jesus o chama pelo nome e diz para Zaqueu: hoje a salvação entrou na sua casa.
Então Lucas, ele apresenta o seu evangelho como o evangelho da misericórdia e Jesus como o nosso Salvador. Para Lucas, o protótipo de discípulo perfeito no seu evangelho é Maria. E eu quero concluir esse estudo apontando para você 6 virtudes de Maria. 6 virtudes que Lucas coloca para que nós possamos nos tornar verdadeiramente discípulos do Senhor. Primeiro ponto para ser discípulo de Jesus é ser cheio do Espírito Santo. Quando o anjo apresenta a Maria, dizendo que ela vai se tornar a mãe do Salvador, e Maria diz que ela não conhece homem, ela não tem relação com homem, como que vai acontecer isso? No capítulo 1, no versículo 35, o anjo vai falar para Maria: o Espírito Santo descerá sobre ti. No capítulo 3, nos versículos 21 a 23, ele vai dizer que enquanto Jesus era batizado, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele. E a partir daquele momento, Jesus começou o seu ministério. Então Jesus vai esperar a vinda do Espírito Santo por 30 anos para começar o seu ministério de Salvador, Messias, o Cristo Senhor. Nós vamos ver que Jesus vai para o deserto enfrentar o diabo. E ele vai, Lucas capítulo 4, versículo 1, cheio do Espírito Santo. Por isso ele vai encerrar no capítulo 24, no versículo 49, dizendo aos discípulos que eles não devem se afastar da cidade de Jerusalém até que do alto eles sejam revestidos de poder. Tanto é que em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, ele vai dar sequência a essa necessidade. Para ir para a missão, é necessário primeiro ser cheio do Espírito Santo. Uma segunda característica, virtude do discípulo que nós encontramos em Maria é a renúncia. Então, segundo a tradição da igreja, Maria, ela poderia ser apedrejada se ela, no momento do ato nupcial, fosse constatada pelo seu noivo como uma mulher grávida, uma mulher que cometeu um ato de adultério. Mas Maria, ela amava tanto o Senhor que ela vai abrir mão dos seus projetos para fazer a vontade de Deus. Então Lucas, ele coloca que esta é uma segunda característica daqueles que são discípulos do Senhor, disposição para renunciar. O terceiro é a oração. No capítulo 2, no versículo 51, Lucas vai falar que Maria guardava todas as coisas no seu coração. Então Lucas, ele apresenta os discípulos como pessoas de oração. Ele coloca Jesus orando o tempo todo. Se você pegar Lucas capítulo 3, no versículo 21, você vai ver que enquanto todo o povo era batizado, Jesus estava em oração. Nós vamos ver no capítulo 5, no versículo 15, que Jesus abria a mão de estar com a multidão e se entregava à oração. No capítulo 6, versículo 12, passava a noite inteira em oração. No capítulo 9, no versículo 28, ele subiu a montanha para orar e lá foi transfigurado. No capítulo 11, Jesus estava orando, então os discípulos vão pedir para o Senhor: Mestre, ensina-nos a orar. O verdadeiro discipulado começa quando nós aprendemos a necessidade de termos uma vida de oração. Quarto, a fé. Maria, ela vai crer totalmente no projeto de Deus, porque ela sabe que para Deus nada é impossível. E a fé é, primeiro você colocar o pé, sabendo que Deus vai colocar depois o chão. O discípulo é aquele que deve viver pela fé, esperando a manifestação do poder de Deus. Quinto, a obediência à palavra. Então Maria, no capítulo 1, no versículo 38, quando o anjo faz a proposta para ela de salvação, Maria não pensou duas vezes.
ela vai dizer: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a tua palavra. Quando nós temos fé e obedecemos à vontade de Deus, nós nos tornamos como Maria. Permitimos que a palavra de Jesus se encarne em nossos corações. Sexto, a missão. Então Maria é conhecida como a estrela da evangelização. Depois que ela ficou cheia do Espírito Santo e a palavra de Jesus se encarnou nela, no capítulo 1, no versículo 38, ela vai partir imediatamente para a casa de sua prima Isabel. E ela vai subir uma montanha. Então Maria se torna missionária. Aquele que fez uma experiência verdadeira com Jesus deve se lançar à missão corajosamente. Que você possa meditar no Evangelho de São Lucas, fazendo esse caminho de espiritualidade, encontrando Jesus Cristo como Salvador, praticando a misericórdia para com os irmãos e vivendo nesses 6 pontos que nos levam a se tornar semelhantes a Maria, um protótipo de discípulo perfeito, sendo cheio do Espírito Santo, dispostos à renúncia, tendo uma vida de oração, acreditando pela fé que para Deus nada é impossível, sendo obedientes à palavra e se lançando à missão. E Deus abençoe você, a paz e Pentecostes. Fou!